dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a terceira e última parte do tutorial básico de Twine. Sobre o que a gente vai falar hoje? O nosso tema de hoje são macros, variáveis e ganchos. Essas três coisas são provavelmente a parte mais importante, a parte mais interessante e a que tem maiores potenciais dentro do Twine. Como é que isso funciona? Vamos começar do zero. Eu vou criar uma nova passagem aqui. Eu vou simplesmente ignorar essas passagens anteriores. E vou colocar essa minha nova passagem para ser a passagem inicial. Pronto. Agora a minha história vai começar daqui. Eu vou abrir essa passagem. Eu vou colocar o nome dela de início. E a gente vai começar a conversar agora sobre variáveis. O que são variáveis? Pensa numa variável como se fosse uma caixa ou um envelope, dentro do qual você vai guardar alguma coisa. Dentro de uma variável, você vai guardar uma informação. Que tipo de informação? Você pode guardar um valor, um texto, um comando de verdadeiro ou falso, enfim, o que for necessário para desenvolver alguma coisa na sua história. Como é que eu digo para o Twine que alguma coisa é uma variável? Primeira coisa, quando eu for digitar uma variável, eu começo representando-a com um sinal de cifrão. O Twine sempre vai entender que quando algum texto estiver com um cifrão na frente, sem espaço, ele é uma variável. Você inclusive vai perceber isso agora, porque quando eu começar a escrever o texto, a variável muda de cor, ela fica azul. Pronto. Isso é uma variável. Tá? O Twine já vai entender que isso é uma variável, e sendo uma variável, ela é parte do código do Twine. Sendo parte do código do Twine, o nome da variável não é mostrado no seu texto. O que o texto vai mostrar quando você estiver jogando é o valor que essa variável guarda, ou seja, o que você colocou dentro da caixinha ou do envelope. Tá? Uma coisa muito importante para as variáveis do Twine é que essa variável é diferente dessa variável, que por sua vez é diferente dessa variável, que é diferente dessa variável. Para o Twine faz diferença se a variável tem letra maiúscula, acento ou qualquer coisa do tipo. Se eu der um espaço, o que eu escrever depois não faz parte da variável. E o Twine ele me mostra isso quando você usa o formato Harlow de história, ele me mostra isso através desse esquema de cores. Se eu, no entanto, apagar o espaço entre a palavra variável e a palavra depois ela se incorpora à variável. Tá, tudo bem. A variável ela é essa caixa ou envelope dentro da qual eu guardo uma informação. Mas qual informação eu vou guardar e como eu faço para colocar essa informação dentro dessa caixa, dentro desse envelope? Agora a gente vai precisar usar macros. Eu já comentei sobre macros no vídeo passado, falando sobre alguns desses macros aqui de estilo. Tá? Aqui em Styles você tem alguns macros para mudar a aparência do texto. Eu agora vou usar outro tipo de macro. Tá? Se você vier aqui no botão macro, ele vai te mostrar uma lista básica de alguns macros que existem aqui no Twine. Na verdade, existem bastantes tipos diferentes de macro. Tá? Só que não precisa se assustar muito não. Desses tipos todos aqui, você provavelmente vai usar no máximo uns 4 ou 5 diferentes. Tá? Eu vou usar provavelmente o macro mais comum, e por isso ele aparece primeiro, inclusive, nessa lista aqui de macros. Tá? Esse macro mais comum é o macro set. Set, em inglês, significa alguma coisa como definir, estabelecer. Tá? Eu posso usar o macro por aqui, mas com o passar do tempo você vai ficar tão habituado a usar esse macro set que você não vai nem precisar vir para cá. Você pode simplesmente ir digitando aqui no corpo do texto. Abre parênteses, set, S-E-T, 2 pontos. Vê que ele já deixou a palavra set colorida para mostrar para você que isso aqui é um macro e não mais um texto comum. Agora, eu vou escolher a variável chamada variável, toda minúscula, sem acentos,
E aí eu preciso usar um pouco da língua inglesa, mas nada muito complicado, você acaba memorizando com o uso frequente. Set, cifrão variável, to, que é a palavra to em inglês, e aí você vai estabelecer o que você quer que a variável guarde. Tá? Então, set variável to 1, fecha parênteses. Pronto. Eu agora avisei para o Twine, olha Twine, essa variável aqui, chamada variável, ela vale 1. Quando eu aqui embaixo escrever cifrão variável, o Twine vai buscar aqui em cima, nesse macro, qual é o valor que eu guardei dentro dessa caixinha. E ele vai descobrir que o valor é 1. Eu vou escrever assim, o valor da variável é cifrão variável, ponto. Agora, quando eu vier aqui em jogar, ele vai me mostrar que o valor da variável é 1. Se em vez de colocar o valor 1, eu quiser colocar o valor 100, eu fecho aqui a minha passagem, venho aqui novamente em jogar, e agora o valor da variável é 100. Se quiser, eu posso trocar um valor numérico por um texto. Tá? E aí, para colocar um texto, eu preciso colocar esse texto entre aspas. O valor da variável agora vai ser texto. Tá? Então, set, cifrão variável to, abre aspas, texto, fecha parênteses. O valor da variável é cifrão variável. Quando eu clicar em jogar, o valor da variável é texto. Uma coisa importante, quando o Twine ele vai ver macros, ele vai sempre interpretar e aplicar essas macros na ordem que elas aparecerem na passagem. Tá? Então, se eu colocar um valor para a variável aqui em cima e depois colocar um outro valor aqui embaixo, agora, quando eu escrever o valor da variável é cifrão variável, eu vou primeiro estabelecer um primeiro valor para a variável e vou exibir ele aqui. Depois eu vou mudar o valor que eu dei para a variável e mostrar o outro valor aqui embaixo. Tá? Então, o Twine ele vai ler isso na ordem em que aparece. O valor da variável é texto, porque aqui em cima tem o set, que está estabelecendo o valor como texto, e aqui embaixo eu botei de novo a macro set para estabelecer um outro valor diferente. E ele vai ler esses valores todos na ordem. Quando eu passar para a próxima passagem, se eu tiver uma próxima passagem na minha história, ele vai carregar o último valor que eu tiver estabelecido para aquela variável. Então, eu posso ir mudando o valor de uma variável ao longo de uma história, ao longo de um jogo. Ao fazer isso, eu consigo ir mudando informações que estão dentro dessa caixinha e eu posso mudar essas informações conforme a conduta, a ação do jogador. Isso é fundamental porque permite ao nosso jogo fazer com que o jogador tenha uma influência decisiva no que está ou não acontecendo. O jogo consegue memorizar o que o jogador tiver feito e isso cria a interatividade, uma interatividade muito maior para a nossa história. Só que a macro set, ela não anda sozinha. Tá? A macro set, ela normalmente anda de mãos dadas com uma outra macro aqui que é muito importante, que é a macro if. A macro if, em inglês if significa se, ela analisa se uma determinada condição é verdadeira ou não. E aí, se essa condição for verdadeira, ela pode criar um resultado. Se ela não for verdadeira, ela vai criar um outro resultado. Então, agora eu vou colocar logo abaixo da macro set e do texto, eu vou colocar uma nova macro, que é a macro if. If, cifrão variável, ou seja, se a variável is for alguma coisa, is texto, eu fecho as aspas e aqui do lado eu crio um gancho. O que é o gancho? A gente também já falou sobre gancho no vídeo passado, justamente para explicar essas macros de estilos de texto. O gancho é o que tiver entre colchetes simples,
logo depois de uma macro. A macro set, normalmente, não é acompanhada de gancho, mas a maior parte das outras macros vão ser. Isso significa que, quando eu colocar a macro if, eu vou analisar qual é o valor da variável. Se o valor da variável corresponder a alguma coisa que eu quero, eu vou produzir um determinado efeito. Por exemplo, mostrar o texto o professor Caio dá aula de história. Pronto. Então, eu só vou mostrar o texto o professor Caio dá aula de história se a variável cifrão variável se chamar texto. Vamos testar isso agora. O valor da variável é texto. Verdade. E aí eu fiz uma análise if, uma análise condicional. Se o valor da variável for esse, tá? O professor Caio dá aula de história. O texto aparece. Tá? A macro if, normalmente, ela pode ser usada em par com a macro else. A macro else significa outra coisa. Se a variável tiver um determinado valor, um texto aparece. Se ela tiver um outro valor, else, eu vou mostrar um resultado diferente. Tá? Então, eu vou trocar aqui texto por, sei lá, sorvete de morango. Se a variável, cifrão variável, tiver como valor guardado dentro dela a expressão sorvete de morango, o texto, o professor Caio dá aula de história, vai aparecer. Else, abre parênteses, else, dois pontos, e aí eu posso simplesmente fechar a minha variável. O que significa else? Else significa que eu vou mostrar outro texto caso a variável tenha qualquer outro valor. Tá? Então, eu já sei que quando eu fizer essa primeira análise aqui do if, ele vai me mostrar que essa variável não tem o valor sorvete de morango dentro dela. Ela tem o valor texto dentro dela. Tá? Poderia ser número, por exemplo, poderia ser true ou false, que significa verdadeiro ou falso em inglês. Enfim, e aí quando eu mostrar aqui o else, eu quero que mostre um outro texto. O gancho vai mostrar outro texto. E aí eu fechei aqui o colchete simples para mostrar esse outro texto. Tá? Então, vamos testar agora. O gancho vai mostrar outro texto. Por que o gancho está mostrando esse outro texto? Porque a variável que eu estabeleci no começo da passagem se chama texto. Se a variável chamasse sorvete de morango, o gancho ia mostrar o texto professor Caio da aula de história. Vamos testar e colocar aqui, ó, sorvete de morango. Agora, quando eu testar, o valor da variável é sorvete de morango, o resultado é o professor Caio da aula de história. Gente, por hoje é só, eu vou encerrar por aqui. Fiquem bem e não deixem de lavar muito bem as suas mãos.